Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar concordância verbal em questões da banca Fundep, que segue um padrão bem interessante e específico. Separei para você questões recentes e com meus comentários, vamos entender direitinho por que cada alternativa está certa ou errada, além de algumas dicas que facilitam a sua vida na hora da prova. E fica até o fim, porque eu sei exatamente como te guiar para não errar mais nada nesse assunto. Vamos nessa! Questão 1 Fundep. Os alunos do curso de português assistiram ao vídeo e praticaram os exercícios com atenção. A frase está correta porque os verbos estão no plural, concordando com o sujeito, os alunos. B. O verbo assistiram deveria estar no singular, pois alunos é uma palavra no singular. C. O verbo praticaram deveria ser flexionado no singular, pois exercícios é singular. D. O verbo assistiram não precisa de preposição, o correto seria assistiram o vídeo. A. Correto. O sujeito, os alunos, está no plural, então tanto o verbo assistiram, quanto praticaram devem estar no plural para concordar com ele. B. Errado. Alunos está no plural, então o verbo deve concordar, ou seja, assistiram está correto. C. Errado também. Exercícios está no plural, mas isso não interfere no verbo, pois o sujeito continua sendo os alunos, que é plural. O verbo sempre concorda com o sujeito e não com o objeto. D. Errado. O verbo assistir no sentido de ver algo exige a preposição a. Portanto, o correto é assistiram ao vídeo. Dica para lembrar: o verbo concorda com o sujeito. Nem sempre o objeto da frase importa para a flexão do verbo. Lembre-se, sujeito manda, objeto obedece. Questão 2 Fundep. Cada um dos candidatos respondeu as perguntas corretamente. A. O verbo deveria estar no plural, concordando com os candidatos. B. O verbo está correto, pois concorda com cada um, que é singular. C. O verbo responder não exige preposição, então o correto seria respondeu às perguntas. D. A frase deveria ser cada um dos candidatos responderam. A. Errado. Apesar de candidatos estar no plural, a expressão cada um faz com que o verbo fique no singular. B. Certo. A expressão cada um é um sujeito singular, então o verbo deve concordar no singular também. C. Errado. Responder no sentido de dar resposta exige a preposição a. Por isso, respondeu às perguntas, está correto. D. Errado. Aqui há um erro de concordância. O sujeito é cada um, e não candidatos, logo o verbo deve estar no singular. Dica mnemônica. Quando você vê, cada um, lembre-se de um e isolado. Como só tem um e, ele é solitário, ou seja, singular. E o verbo vai junto com ele no singular. Questão 3 Fundep. As pessoas daquela cidade, com suas casas antigas, sofreram muito com a chuva forte. A. O verbo deveria ser sofreu, pois o sujeito é cidade. B. O verbo sofreram está correto, pois concorda com as pessoas. C. O verbo sofrer deveria concordar com casas. D. A frase está incorreta porque deveria ser sofreram-se. A. Errado. O sujeito da frase é as pessoas, que está no plural, então o verbo sofreram está correto. B. Certo. O verbo concorda com as pessoas, que é o sujeito da oração, e está no plural. C. Errado. Casas é um complemento na frase, e não interfere na concordância do verbo, que deve seguir o sujeito às pessoas. D. Errado. A forma sofreram-se não existe no português nesse contexto. O verbo sofrer não é pronominal nesse caso. Dica prática: o sujeito é sempre quem sofre na frase. Então, nesse caso, as pessoas estão sofrendo e não a cidade ou as casas. Galera, estudar pode ser cansativo às vezes, mas olha só, cada questão dessas que você entende é um passo a mais em direção à sua vaga. Se errar faz parte, acertar na prova vai ser consequência da sua prática. Não desista, tá? Persistência é o segredo. Questão 4 Fundep. A quantidade de alunos na sala é suficiente para o professor usar o microfone. A. O verbo é deveria estar no plural, concordando com alunos. B. O verbo está correto, pois concorda com quantidade. C. O verbo usar deveria ser flexionado no plural. D. A frase está errada porque quantidade deveria ser quantidades. A. Errado. O núcleo do sujeito é quantidade, que está no singular, então o verbo é também deve estar no singular. B. Certo. Quantidade é o núcleo do sujeito, por isso o verbo concorda com ele no singular. C. Errado. O verbo usar está correto, pois não há relação com a concordância verbal no contexto. D. Errado. A frase está correta com quantidade no singular. Exemplo: pense que a quantidade de ETs na nave é grande. Mesmo que haja muitos ETs, quem está no comando é a quantidade, então o verbo fica no singular.
Gente, se vocês estão gostando dessa aula, inscrevam-se no canal e não deixem de conferir nosso simulado que custa só R$ 15 e ainda pode ser dividido em 5 vezes se precisar. A prática vai te deixar mais seguro e preparado para o dia da prova. Questão 5 Fundep. Os participantes da reunião, assim como o diretor, decidiram pelo cancelamento do evento. A. O verbo deveria estar no singular, pois diretor é o núcleo do sujeito. B. O verbo está correto, pois concorda com os participantes. C. O verbo deveria concordar com reunião. D. A frase deveria ser decidiu pelo cancelamento do evento. A. Errado. Apesar de diretor ser singular, o sujeito principal é os participantes que está no plural, e é com ele que o verbo concorda. D. Certo. O sujeito principal da frase é os participantes que está no plural, e o verbo decidiram está corretamente flexionado. C. Errado. Reunião está no singular, mas não é o sujeito da oração, apenas complementa a frase. D. Errado. A forma decidiu no singular estaria incorreta aqui, pois o verbo deve concordar com os participantes que é plural. Dica para lembrar: quando tiver um sujeito composto, como os participantes e o diretor, o verbo vai concordar com o primeiro, a não ser que venha depois de nem ou, excluindo a alternativa. Lembre-se disso. Questão 6 Fundep. As mulheres do comitê, bem como o coordenador, se manifestaram contra a proposta. A. O verbo deveria estar no singular, concordando com o coordenador. B. O verbo se manifestaram está incorreto, deveria ser manifestaram-se. C. O verbo está correto, pois concorda com as mulheres. D. O correto seria manifestou-se porque o verbo concorda com o núcleo, coordenador. A. Errado. O sujeito principal é as mulheres que está no plural, e o verbo deve concordar com elas. D. Errado. A inversão do pronome reflexivo se pode ocorrer, mas não muda a correção da frase. C. Certo. O verbo se manifestaram concorda com o sujeito principal, as mulheres que está no plural. D. Errado. O verbo concorda com o sujeito as mulheres que é plural, e não com coordenador. Dica mnemônica: quando houver expressões como bem como, o verbo concorda com o primeiro sujeito. Imagine que quem puxa a fila são as mulheres. Elas mandam. Questão 7 Sebrasp. Mais da metade dos funcionários compareceram à reunião. A. O verbo deveria estar no singular, concordando com metade. B. O verbo está correto, pois concorda com funcionários. C. O correto seria compareceu já que o núcleo é metade. D. A frase está incorreta porque o verbo deveria estar no futuro do pretérito. A. Errado. Aqui a concordância pode ser tanto no singular quanto no plural, dependendo de onde o foco está. Mas na prática, quando funcionários está no plural e se refere a pessoas, preferimos o plural. D. Certo. Neste caso, a preferência é que o verbo concorde com funcionários no plural, pois é a ideia de pluralidade que prevalece. C. Parcialmente correto, mas é mais comum que se use o plural quando o complemento indica um grupo de pessoas, como aqui. D. Errado. O tempo verbal correto é o presente, e não há motivo para ser no futuro do pretérito. Dica prática: quando tiver expressões como metade de mais plural, o verbo pode concordar com ambos. Para facilitar, pense assim: se a metade for de pessoas, pluraliza. Questão 8 Sebrasp. Fui eu quem fez a pesquisa para o relatório. A. O verbo deveria estar no plural, concordando com eu. B. O correto seria quem fizeram porque eu está no singular. C. O verbo deveria estar no singular, pois quem é o núcleo da frase. D. A frase está correta. A. Errado. Aqui o verbo não concorda com eu, e sim com o pronome quem que é impessoal. D. Errado. Quem exige que o verbo fique no singular. C. Certo. A frase está correta porque o verbo concorda com quem, que é sempre impessoal, e faz o verbo ficar no singular. D. Certo também. A frase como está é a correta. Dica mnemônica: sempre que aparecer quem, lembre-se de que ele é independente e faz o verbo ficar no singular. Quem manda sozinho. Questão 9 Sebrasp. Os alunos e o professor chegaram cedo para a prova. A. O verbo está correto, pois concorda com o sujeito composto. B. O correto seria chegou porque professor está no singular. C. O verbo chegaram deveria estar no singular, concordando com professor. D. O verbo deveria ser no futuro do presente. A. Certo. O sujeito é composto, e o verbo deve concordar com os dois elementos no plural. D. Errado. Professor está no singular, mas o sujeito é composto, alunos e o professor, por isso o verbo fica no plural. C. Errado. O verbo concorda com os dois sujeitos que juntos formam um sujeito composto. D. Errado. O tempo verbal correto é o passado chegaram.
Dica mnemônica: quando há dois ou mais sujeitos, como alunos e professor, o verbo vai no plural. Pense neles chegando juntos na escola, tipo um combo. Questão 10, Fundep. O grupo de estudos encontrou uma solução para o problema. A. O verbo deveria estar no plural, pois estudos está no plural. B. O verbo está correto, pois concorda com o grupo. C. O correto seria encontraram, já que estudos está no plural. D. O verbo deveria ser encontrou-se. A. Errado. O sujeito da frase é grupo que está no singular, então o verbo fica no singular. B. Certo. Grupo é o núcleo do sujeito, e o verbo encontrou concorda com ele. C. Errado. Estudos é parte do complemento, e o verbo não concorda com ele. D. Errado. O verbo encontrou-se seria incorreto aqui, pois não é uma construção pronominal. Dica prática: sempre que tiver um coletivo como grupo, o verbo vai no singular, porque o grupo é um só, mesmo que tenha várias pessoas dentro. Não esqueçam, temos uma playlist gratuita com mais aulas focadas na Fundep, que vai aparecer aqui no final do vídeo. Quero ver todo mundo passando nesse concurso, hein? Deixem aí nos comentários, qual parte da gramática vocês acham mais difícil? Vamos discutir e te ajudar.